Olá, turma do quinto ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje, de Geografia, vamos aprender sobre a região Centro-Oeste. Então vamos ao nosso vídeo. A região Centro-Oeste é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, no qual está localizada Brasília, a capital do Brasil. A partir da década de 1960, a construção da cidade de Brasília e a mudança da capital do país, que antes era no Rio de Janeiro, elevaram a importância da região no Brasil. Na região Centro-Oeste, o clima é tropical e as temperaturas são elevadas durante a maior parte do ano. A ocorrência de chuvas se distribui em duas estações bem definidas: verões chuvosos e invernos secos. O relevo é diversificado, destacando-se a planície do Pantanal e vastas áreas de planalto, onde também estão presentes as chapadas. Os degraus no relevo formados pelas chapadas dão origem a diversas cachoeiras. Sobre o relevo plano e baixo do Pantanal, formam-se grandes áreas alagadas na estação chuvosa, onde se desenvolvem muitas espécies de animais e vegetais. Essa relação entre os rios e o relevo possibilita a formação de paisagens exuberantes, que são grandes atrativos turísticos. O Cerrado. O cerrado é a principal formação vegetal do Centro-Oeste. É composto de árvores pouco elevadas, com troncos e galhos retorcidos. Nele, predominam áreas com árvores dispersas em meio a campos, mas também há matas em trechos mais úmidos. Na estação seca, o cerrado fica sujeito a queimadas naturais. No período chuvoso, a vegetação volta a brotar e a ficar verde. Frequentemente, porém, ocorrem queimadas provocadas pelo ser humano, com o objetivo de abrir novas áreas para a agricultura e para a pecuária. Essas queimadas podem atingir grandes extensões e a vegetação natural não se recupera. O Pantanal. O Pantanal encontra-se em uma área que se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e é formado pela maior planície inundável do mundo. Sua vegetação é bastante diversa. A alternância de paisagens ao longo do ano é uma característica marcante do Pantanal. Durante o período chuvoso, as árvores dão frutos e os rios transbordam, inundando imensas áreas. Quando as chuvas param, as águas começam a baixar, restando alguns lagos em terrenos mais baixos, que depois podem secar totalmente. Os povos indígenas. A região Centro-Oeste é, após a região Norte, a que mais concentra indígenas no Brasil. O Parque Indígena do Xingu é a principal terra indígena da região Centro-Oeste. Nesse parque, existem 16 povos que falam línguas diferentes e cada um mantém sua identidade. Apesar de se situar em uma área muito explorada economicamente e de ocorrerem focos de desmatamento nas proximidades, o Parque Indígena do Xingu ainda se encontra bem preservado e cumpre o papel de assegurar aos indígenas o direito de viver em suas terras, de acordo com seus costumes e seu modo de vida. O povoamento do território nas últimas décadas. A região Centro-Oeste passou a ter a maior projeção nacional a partir de 1960, com a fundação de Brasília, cidade planejada e construída para sediar a nova capital do Brasil, antes situada no Rio de Janeiro. Desde sua fundação, como sede do governo federal e do Congresso Nacional, Brasília se destaca por sua função de administrar o território brasileiro. Brasília é hoje uma das cidades com melhor qualidade de vida no país, atraindo um grande número de imigrantes. Ao longo da história, a população brasileira se concentrou nas proximidades do litoral, deixando pouco povoadas grandes áreas no interior do território. Assim,
Uma das justificativas para a transferência da capital federal foi a possibilidade de estimular a migração para as regiões Norte e Centro-Oeste e favorecer a integração delas ao restante do país. Para isso, além da fundação de Brasília, várias estradas foram construídas nessas regiões e houve incentivo para a aquisição de terras, para as atividades agropecuárias e para os extrativismos vegetal e mineral. Muitos dos atuais habitantes do Centro-Oeste vieram de outras regiões, atraídos por oportunidades criadas com a criação de Brasília, pela oferta de terras a preços baixos e pelo desenvolvimento econômico gerado pelas atividades agropecuárias. Assim, muitas cidades cresceram e outras surgiram nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento agrícola. Os mapas mostram que, no período de 1940 a 2014, além da divisão do estado do Mato Grosso do Sul, houve aumento significativo no número de municípios. Esse processo tem relação com o crescimento da população, em grande parte composta de imigrantes atraídos pelo desenvolvimento econômico. O crescimento da urbanização. No Centro-Oeste, existem grandes áreas pouco ocupadas, principalmente a área da floresta amazônica, no norte do Mato Grosso. As grandes e médias cidades concentram a maior parte da população da região. O Distrito Federal e as capitais Cuiabá, Campo Grande e Goiânia constituem as maiores aglomerações de habitantes no Centro-Oeste. Com quase 3 milhões de habitantes em 2016, Brasília reúne a maior população urbana da região. O grande crescimento dessa cidade tem gerado problemas ambientais, como a poluição de áreas de nascente, o que leva à queda da qualidade e disponibilidade de água para a população. A agropecuária é fundamental para a ocupação do território do Centro-Oeste, atraindo migrantes de outras regiões há várias décadas. Mas é nas cidades que vive a maior parte da população da região. Isso mostra que a introdução de máquinas e técnicas modernas tornou a agropecuária menos dependente de mão de obra. A riqueza gerada no campo também favoreceu o desenvolvimento das cidades, que passaram a absorver os trabalhadores do campo e a maior parte dos migrantes. Muito bem, vamos agora às atividades. No livro de Geografia, páginas 169, 170 e 206. Vamos à página 169. 1. Em relação à paisagem natural da região Centro-Oeste, observe os mapas físicos e de vegetação da página 165 e responda. Complete a tabela com as informações mais importantes sobre a região. Rios, altitude média, vegetação. 2. Observe as fotos abaixo e indique qual frase melhor representa cada uma das imagens. Então, nós temos aqui a imagem número 1, colheita de soja no Mato Grosso. A imagem 2, tucano no Pantanal. A imagem 3, esplanada dos ministérios, Brasília, Distrito Federal. Seguindo agora para a página 170. Em 1960, com a fundação de Brasília, o processo migratório intensificou-se, redistribuindo a população no território brasileiro. A que foto corresponde? B. Com relação às mudanças territoriais, o desenvolvimento da indústria acelerou o processo de urbanização e cultivo de soja, e a pecuária vem destruindo grande parte do cerrado e da floresta amazônica. Corresponde a que foto? C. A maior planície inundada do mundo, o Pantanal recebe águas do Rio Paraguai e dos seus afluentes e abriga inúmeros animais. A qual foto corresponde? Número 3. Classifica a população dos estados da região Centro-Oeste do mais para o menos populoso.
organizando um gráfico com os dados estatísticos do IBGE, conforme informações da página 164. Ok? Número 4. Compare as características de população do espaço da região norte e centro-oeste, que semelhanças existem entre elas. Agora na página 206. A região centro-oeste é a única que faz fronteira com as demais regiões brasileiras? Complete. A. Estados que formam a região centro-oeste. B. Forma de relevo que se destaca. C. Vegetação. D. Clima. E. Principal atração turística. F. Principais rios. 2. O desenvolvimento da região centro-oeste se deu pela riqueza natural do Pantanal. Faça um texto que incentive o turismo de pessoas de outros estados e regiões para essa região, ok? Então, estas foram as perguntas referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.